Fala pessoal, tudo bem? Continuando essas aulas agora de base diagnóstica, né? Nós vamos entrar num assunto que ele demora um pouco para entender a questão técnica, mas se você entender a questão técnica, a gente já vai para uma parte teórica. Hoje eu trago para vocês como analisar sódio, potássio, magnésio e cálcio, tá? Então hoje a gente vai ver esses 4 elementos e como eles são avaliados, tá bom? Então não perde por esperar, vamos lá. Pessoal, para a gente entender onde ficam esses elementos, eles ficam em 3 líquidos, tá? E nesses 3 líquidos, eles são compostos de diferentes partes. Por exemplo, existe o líquido extracelular, tá? Extracelular, ou intravenoso, ou intraarticular, ou seja, ele está dentro do plasma sanguíneo. Esse é o primeiro líquido. Ele é um líquido extracelular, fora da célula, tá? O segundo é um líquido intersticial. Professor, o que é isso? Esse líquido intersticial, ele é um líquido entre o meio fora, ou seja, o sangue está passando aqui, ó. O meio fora. E aqui tá as células paradas, elas precisam de receber sangue, nutrientes, precisam de receber esses elementos químicos, tá? E existe um espaço no meio chamado de líquido ou espaço intersticial, desculpa. Esse espaço intersticial, ele é um espaço que fica justamente esse líquido. Esse líquido, ele nem é fora e nem é dentro. Ele é bem ali, como se fosse a entradinha entre o meio fora extracelular e o meio intracelular, que é o nosso terceiro líquido. O terceiro líquido é o líquido intracelular, ou seja, dentro da célula. Qual célula? Depende do tipo. Pode ser célula muscular, pode ser célula da pele, epiderme, subderme, tem vários tipos, tá? Então, todos esses 3 líquidos estão presentes tanto no meio extracelular, coloca aí, intersticial, líquido intersticial, e líquido intracelular. Esses 3 formam esses 3 líquidos. Tá bom. E para entender como funcionam esses 4 elementos químicos, você deve entender um aspecto chamado de osmosidade. Desculpa. Osmosidade. A osmosidade é o que vai fazer esses elementos, junto com a água, ou H2O, ela atravessar o líquido intersticial e o extracelular, tá? Esses 3 ficam variando junto com a água. Dependendo da quantidade de elementos que estejam tanto em cada líquido, é o que vai fazer a quantidade de água entrar para a célula ou sair da célula, tá? Então acompanha comigo que eu vou explicar agora. Vamos entender o que é osmosidade. Osmosidade é a capacidade de transporte da água de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Peraí. Vamos traduzir isso aí. Lá vai. Para um meio hipertônico é quando ele tem muito sal. Vamos imaginar sais. Por exemplo, se eu pegar o sal de cozinha e colocar num copo, muita água, ou com muito sal, desculpa, ele vai ficar cheio de pó branco, tá? Sei. Pó branco de sal. E o que acontece? Se imaginemos que nesse copo eu tivesse uma membrana bem no meio dele, assim, como se fosse a minha mão. Desse lado tivesse muito sal, aqui nesse lado tem sal, e desse não. Se eu colocasse água dos dois, o que aconteceria? A água que não tem passaria para quem tem. Por quê, professor? Justamente para diluir. Diluir o quê? O sal. E da mesma forma funciona o nosso sangue. Se de um lado, no nosso líquido extracelular, tá cheio, carregado de íons, por exemplo, de sódio, que é Na, o que acontece? A água sai de dentro da célula para fora da célula. Lá vai gravando isso. Não. Ao contrário, se tiver muito sódio dentro da célula, o que acontece? A água sai do meio extra para o meio intracelular. Então a água acompanha para quem tem mais, tá? Quem tem mais íons é quem puxa mais água, tá? Então é desse jeito que... Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! funciona, beleza?
Vamos falar sobre o primeiro elemento químico, sódio. Sódio, ele vai se distribuir dessas três formas. Grava aí, anota aí. A primeira delas, o sódio, ele é mais intravascular, ou seja, ele é extracelular, em grande quantidade. A quantidade extracelular, vou colocar aqui para você, ele vai ficar em 143 mol por litro. Vixe, professor, é difícil. Mol por litro, mas essa é a nomenclatura, não tem o que fazer então. Mas lá vai. Mol por litro, 143. Sódio, como é que ele é representado? Na, N maiúsculo, A minúsculo e o maisinho em cima. Ele é um íon, tá? E dessa mesma forma, no interstício ou no líquido intersticial, o normal dele é também 143, tá? 147. Então 143, 147. Mas e o intracelular? É bem pouquinho, porque já tem muito lá fora. Se tem muito lá fora, dentro vai ser um pouquinho. Eles são contrários, tá? E o que acontece? Intracelular, ele é 14. Ele é bem pouquinho, tá? Então nós temos 143, 147 e 14, tá? Mol por litro, ou mEq por litro, que ele é conhecido, tá? Vamos pro segundo? Aí jazinho eu explico por que tem que entender sódio e depois potássio. Eu já explico. Vamos lá, pessoal. Potássio. Potássio, ele é representado pela letra K, K maiúsculo, e um maisinho em cima porque ele é um íon. O que acontece? Potássio, ele vai ter só 5 mols por litro no líquido intravascular ou extracelular, tá? Interstício, só 4, então 5, 4, e por fim 140 dentro da célula, intracelular. Então observe que sódio é muito fora e potássio é muito dentro. Por que isso, professor? Lá vai. Para você entender, basta você lembrar um pouco de correntes elétricas ou correntes elétricas no nosso corpo. Só acontece uma passagem de corrente elétrica por causa de uma função que o nosso corpo produz, que chama-se bomba de sódio potássio. Puta vida! Mas não é bomba de estourar. Essa bomba é de transição. O que acontece? Essa bomba é uma célula que ela faz isso aqui, ó. Uma parte da célula que faz isso aqui, ó. Sódio, potássio. Sódio não está fora? Pega sódio e bota para dentro. Potássio que estava dentro, puxa para fora. E o que esses dois fazem? Eles voltam sozinhos para os seus lugares. Então a função dela é só puxar. Puxar. Por quê? Na hora que ela faz a troca, a bomba faz a troca, o nosso músculo, ele contrai. Ele contrai o músculo. Para ele relaxar, o potássio e o sódio tem que voltar para os seus lugares. E aí ele relaxa novamente. Então a função de contrair musculatura só é por causa da bomba de sódio potássio, tá? Puta vida! Então os dois fazem a troca. Sódio, potássio, sódio fora, potássio dentro e ó, troca. Tempo inteiro essa troca. Ok? Vamos lá para os outros dois? Vamos falar um pouquinho agora sobre o cálcio. O cálcio é representado pela letra C maiúsculo, A minúsculo e um maisinho também em cima, porque ele também é um íon. O que acontece? Cálcio, ele tem que estar em equilíbrio. Cálcio, ele tem uma função específica no nosso corpo. Intravascular ou extracelular, no líquido extracelular, ele tem só 5 mol por litro. Já no interstício, ele só tem 2 por litro. Vamos lá de novo. Cálcio, ele tem só 5 mols, tá? No líquido extracelular. No interstício ele só tem 2, lá no meio do caminho. E dentro ele também só tem 5 mol por litro. Por que disso? Cálcio tem uma função simples. Nos ossos é estruturação. Faz parte, junto com os seus osteócitos, fazer a estruturação dos nossos ossos, as construções. Mas, para a corrente elétrica, o importante é que ele regula o batimento cardíaco, tá? O cálcio, ele ajuda no batimento cardíaco. Só que ele tem que estar em equilíbrio, nem muito fora e nem muito dentro.
Porque se os dois estiverem desorganizados, a gente vai ter um colapso e possível desritmia desse coração, tá? O coração vai bater ou de mais, ou de menos, ou fora do ritmo. Fazer tum-tum, ele vai fazer tum-tum, tum-tá. Então ele vai fazer um som diferente, tá? Entenda, isso tudo por causa da desregulação do cálcio. É um dos motivos, tá bom? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos lá pro magnésio? Lá vai. Vamos lá. O magnésio. O magnésio, ele tem uma função interessante, que é de regular os canais de cálcio. Eu não falei que o cálcio ele era importante para a função cardíaca, para a questão do batimento, tum-tum. O que acontece? O cálcio, ele só consegue atravessar e se autorregular, vamos dizer assim, manter o equilíbrio de dentro para fora, por causa do magnésio. Se tiver muito cálcio fora, o magnésio vai lá puxar esse cara para dentro, para ficar 5 a 5, vamos dizer assim. E o que acontece? Se tiver muito dentro, o magnésio vai puxar esse cara para fora. Então o magnésio, ele justamente regula, tá? Ele faz a regulação dos canais de cálcio. Pode ver que no líquido intersticial, no meio, ele tem pouco cálcio. Ele tem 5 a 5 e lá no meio 2. Mas o que acontece? O magnésio, ele tem muito dentro, por quê? Porque ele puxa ou libera se tiver fora. Mas o local dele é maior dentro. Olha as concentrações. Magnésio é 2 mols extracelular. No interstício, ele também é 2 mols. E dentro da célula, ele é 25 mols. Por que isso? Porque se precisar de cálcio, é melhor que esteja dentro para puxar. Porque se ele estiver fora, quem tem que fazer essa função de reabsorver ele é o rim. O rim vai reabsorver o magnésio, filtrando ele lá e vai pegar 95% dele de volta. 5% geralmente são jogados fora, tá? Mas o que acontece? Então, é melhor que esteja dentro das células do que ir perdendo ele lá pelo rim, tá? Sendo excretado. Então, é importante ter ele para regular a questão do cálcio. Se não tiver ele, o cálcio pode ficar totalmente desregulado e não ter controle nenhum. Então, o nosso corpo entra em um colapso de sistema cardíaco, tá? Agora eu vou explicar para vocês de onde vem essa questão. Como a gente vai avaliar? A gente vai avaliar pela urina, pelo sangue, pela baba? Não sei! Como é que a gente vai avaliar isso? Vou explicar agora para vocês. Vamos lá, pessoal. Vou explicar para vocês agora como é que faz a coleta desse exame. O exame ele é feito através do sangue, tá? Ele é feito uma coleta desse material, mas o que é analisado nesse caso não são as células, que são eritrócitos nem leucócitos, mas dentro do plasma. Esses 4 elementos químicos eles vão estar níveis no plasma. Como assim? Eles são avaliados através do líquido extracelular. Não tem como eu tirar um líquido de dentro da célula, mas tem como eu avaliar fora da célula. Aonde? Pelo plasma. Então o líquido extracelular ele é encontrado no plasma. E ele é avaliado da mesma forma quando a gente retira esse sangue. Então, através do plasma, eu consigo saber qual a quantidade de cada um. Se estão fora ou dentro. Se eu tenho muito ou pouco deles. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter para isso? Primeiro, nosso paciente ele não pode estar realizando exercício naquele momento, por exemplo. Naquele momento ou na prévia. O que acontece, né? Acabou de jogar a bola e vai fazer esse exame. Não dá certo, tá? Então, é uma coisa que não dá certo. Praticou o exercício, correu, andou e já foi excessivo e não dá, tá? Não. Pelos níveis de sódio e potássio, eles foram ativados o tempo inteiro. Então, vai haver uma alteração nisso aí, não vai ter equilíbrio. Segundo, nosso paciente ele tem que estar no mínimo a 4 horas em jejum. Por quê? Se eu comer uma comida com muito sal a 1 hora, com certeza no meu sangue o sódio vai estar disparado, tá? Então isso vai atrapalhar para eu fazer uma análise correta e um diagnóstico possível de problemas nesse paciente. Terceiro, o paciente ele não pode ter recebido uma soroterapia. Que é isso, professor? Soroterapia é quando eu pego o soro e infundo na veia aqui do paciente. Quando ele estava, por exemplo, internado. E o que acontece? Nesse soro eu tenho sódio e também tenho potássio, tenho magnésio, tenho alguns outros elementos dentro desse soro. Tá? E o que faz isso? Atrapalha na hora da minha avaliação. Por quê? Se ele recebeu 4
bolsas, 4 soros de 250. Ele tem 1 litro a mais no corpo dele só de sódio a mais. Então, teoricamente, não tem como eu avaliar ainda se dá equilíbrio ou não. Por quê? Porque ele acabou de infundir e pode estar elevado por causa disso. O corpo ainda não se adaptou, tá? E por fim, o paciente, ele também tem que estar, não pode estar a mais de 6 horas em jejum. Por quê? Porque vai começar a dar um déficit por causa da fome excessiva. Vamos dizer assim, ele está com fome, o paciente está com fome, isso pode atrapalhar. Tá? Então tem que ser depois de 4, mas não pode ultrapassar 6, 7, 8 horas. Até 6 acho que não dá, mas 7, 8 já é complicado. Tá bom. Tá? Dá uma análise diferente. Então, o ideal é, depois de 4 horas que ele não comeu, é bem simples ficar 4 horas sem comer. Entre meia-noite e 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã. Mentira! Dá pra fazer isso, tá? Então o paciente, ele dá pra gente fazer isso, ok? Então, presta atenção agora. Vou deixar pra vocês aqui, ó, tem que pôr aqui. Se for no seu celular, pelo celular aqui, se for pelo computador, deve estar por aqui. Tem o like e o dislike. Você vai me dar o like ou o dislike se você achou legal ou não, tá? Então eu quero saber disso de vocês. Se gostaram do vídeo desse jeito, se não, eu vou mudar, vou procurar outro jeito de falar, tá? A atividade vai estar no link logo abaixo aqui. Procure descrição, clique, mais informações e tal. Clique, aí você vai entrar, vai responder a atividade. A atividade vale ponto, tá? Então, uma atividade valendo ponto, automaticamente isso vai para a sua nota de participação. Isso pode te ajudar, tá? Por fim, eu vou estar online para responder dúvidas e ajudar vocês no que for possível, tá? Então a gente se vê na próxima aula, a gente vai ver sobre glicose. Até mais. Falou!